A paz do Senhor a todos, meu nome é Antônio Emburana, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós estamos na aula de número 4 do dia 26 de abril de 2020, com o título A Iluminação Espiritual do Crente. São todos bem-vindos, você que é novo no nosso canal, que está chegando agora, também é muito bem-vindo. Aqui embaixo tem um joinha, já deixe seu like. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que possamos levar a palavra de Deus a mais pessoas e que muitos possam ouvir a palavra do Senhor. Texto áureo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23. Introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Primeiro, ações de graças. Segundo, oração intercessora. E terceiro, confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Então nós vemos aqui que o plano de salvação de Deus revela uma santa vocação e as grandezas da herança divina, né, e as grandezas do poder de Deus. Então, nós que fomos salvos, somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo. Portanto, nesta lição, nós vamos estudar sobre as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo. Nós fomos então, meus prezados, vocacionados a viver uma vida de santidade e a participarmos ou desfrutarmos das riquezas da glória divina no porvir. O ponto de número 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Subponto de número 1, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. E ele intercede para que os eleitos possam compreender, né, essa herança. Nós vemos então que o apóstolo Paulo, ele se regozija, ele se alegra, dá graças a Deus, ele louva o Senhor, né? Ele jubila no Senhor pela satisfação de saber do amor e da fé impregnados nos corações dos eleitos. E também ele ora para que Deus lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação para que eles possam saber qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder.
Nós vemos então que o apóstolo ele se alegra com a fé dos eleitos. E diz a palavra do Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Semelhantemente, Jesus também ele se alegra ao ver a fé de um gentil, um centurião, quando esse chega nele e diz: o meu criado está enfermo, e eu peço que o Senhor possa ir para curá-lo. E Jesus disse: sim, eu irei. Mas ele responde: olha, eu não sou digno que esteja debaixo do meu telhado, mas diz uma palavra e o meu criado ficará curado. E Jesus maravilhado, disse, e ouvindo isso, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8:10. A nossa fé alegra o Senhor. Então aqui nós vamos passar para o subponto de número 2, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação, assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. O que é vocação? Vocação tem sua origem no latim vocare e significa ato de chamar. Sendo assim, então, vocação é uma tendência, uma inclinação a um chamado, né, a um estado, uma carreira, uma profissão. Então, isso é o significado de vocação. Portanto, em se tratando da igreja, é um chamado para as riquezas da glória divina, inclusas na herança divina, na herança eterna. Então, a igreja ela foi vocacionada para receber as riquezas da glória divina, inclusa nessa herança que Deus tem para todo aquele que nele crê. Nós vemos então aqui esse ponto de número 2, que a esperança da vocação. Nós podemos destacar aqui 3 aspectos. No passado, Deus chamou e elegeu com abrangência para o presente, para um serviço para serviço e santificação. E para o futuro, para que nós possamos participar da glória divina. Então, no passado, ele elegeu para que possamos ser santos no presente e para que possamos participar da glória divina no futuro. Então, nós vemos que será a vida eterna, a esperança de conhecer Deus face a face. Então, a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, a oração de Paulo é para que os crentes saibam qual seria essa vocação. Essa é a petição de Paulo. Então, Paulo se alegra e intercede pelos cristãos, nesse ponto aqui. E assim nós temos aqui, então, os pontos de número 2, agora vamos ao subponto de número 3, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e a vocação, ou seja, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, como, por exemplo,
vermos a Deus e a Cristo e o adorarmos, não é? Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então vemos aqui que Paulo ele enfatiza que as aflições desse tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Como ele diz aqui, né? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Então nós que passamos por deserto, mas deserto não é o lugar do crente, é passagem. As adversidades, os problemas, a cruz pesada, um dia será deixado tudo para trás, porque nós receberemos uma vida gloriosa, uma vida de descanso, uma vida onde nós receberemos as riquezas da glória divina. Então vale a pena a gente continuar carregando a nossa cruz, porque um dia nós não precisaremos carregá-la mais, estaremos com o Senhor. E assim nós vemos então esse ponto de número 1, passamos para o ponto de número 2, que é a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Então nós vemos aqui nesse ponto de número 2, o subponto, a sobreexcelente grandeza do seu poder. Então nós vemos que o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego hyperbalô, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte é megetos, grandeza, objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos maravilhosos ou miraculosos que requerem força fora da medida. Logo, a repetição destes termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Então nós vemos aqui nesse subponto de número 2 que o apóstolo Paulo ele quer explicar a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, né? A sobreexcelente grandeza do poder de Deus, assim como Isaías também, ele tenta explicar esse poder. O poder de Deus ele não tem limite. Isaías ele diz assim: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em sua medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros, ou seja, as colinas, em balanças. Isaías 40, 12. Então nós vemos aqui que ele é poderoso ao ponto de colocar as águas do mar na concha da sua mão. Ele mede com a mão as águas. Ele coloca num balde o pó da terra, num balde, ou seja, numa medida. Então esse poder de Deus é imensurável. Isaías continua dizendo assim, olha, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. Se você pegar uma calculadora, você faz 0 vezes 0, o resultado é 0. Se você colocar 1 milhão vezes 0, o resultado é 0. Mas Deus, a matemática de Deus, meus prezados, é maravilhosa.
ele faz 0 vezes 0 dar alguma coisa maravilhosa, importante, que ele diz, dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Ora, como multiplicar o que não tem nada? Somente Deus pode fazer essa matemática. Não tem nenhum vigor, mas ele multiplica essa força de nenhum vigor para dar força ao cansado, para dar vigor ao cansado. Então nós vemos aqui a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Subponto de número 2, a força do poder divino. Aqui nós vemos que vai falar de eficácia, Você vai falar de energia, eficácia, intensidade, tá certo? Vai falar de intensidade, de poder. Então nós vemos aqui 3 atributos incomunicáveis de Deus. Deus, ele é onipresente, ele está presente em todo lugar. Quando você está aflito, você clama a ele, no mesmo instante, ele responde, porque ele está presente em todo lugar. Ele é onisciente, ele sabe das nossas aflições, ele sabe dos nossos sofrimentos, ele conhece tudo. E ele não dá uma luta, ele não permite, melhor dizendo, uma luta, além daquela que você possa suportar. Antes, porém, ele dá o escape. O Senhor, ele está olhando para nós, para nos guardar, para nos abençoar. Então ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. No momento certo, a tua vitória chegará. Ele não é a favor da morte, ele é a favor da vida. Então o Senhor é a favor da vida. E diz o salmista que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Então receba o amanhecer de Deus na tua vida. Salmo 35. Então assim nós vamos passar para o ponto de número 3. Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Subponto de número 1. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então, a ressurreição de Jesus é a garantia que nós também seremos ressuscitados. Assim como ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Nós estamos aguardando o dia do arrebatamento da igreja, em que Jesus voltará para levar a sua igreja, e como a palavra de Deus ela diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares, para estarmos eternamente com Ele. O subponto de número 2, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Então vemos aqui, Jesus subiu o céu, ele sobrepujando, a lei da gravidade, ele sobe o céu, assim também nós vamos, meus prezados irmãos, sobressair sobre essa lei da gravidade no dia que fomos chamados para a glória. Tá certo? Então nós vemos aqui em Atos capítulo 1, no versículo 4. Vamos ver aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Que diz assim. Bom, vamos ler o versículo 3, que diz primeiro assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então Jesus, após a morte, ficou com os discípulos 40 dias. E no versículo 4 ele diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Então Jesus diz para não ausentar de Jerusalém, e nós vemos então que eles aguardam apenas 10 dias, porque Jesus ficou 40 dias após a ressurreição, ou seja, após a sua morte e ressurreição, ficou 40 dias, né? E após 50 dias, após a ressurreição de Jesus, seria o dia de Pentecostes. E nesse dia, estando os discípulos reunidos no mesmo lugar, desceu sobre ele a promessa de Jesus, o Espírito Santo, e muitos falaram línguas, assim como o Espírito lhes concedia que falassem. Então, 10 dias aguarda, e Jesus, então, após falar sobre o reino de Deus, nós vemos que, e estando com eles, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Pois esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1, 10 e 11. Então Jesus voltará. Ele rogou ao Pai que mandasse outro Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio, Jesus está sentado à destra de Deus, mas um dia ele voltará para levar a sua igreja. Então é importante que nós estejamos nessa expectativa da volta de Jesus. E assim nós vemos então esse ponto de número, o subponto, né? Cristo elevado à direita de Deus, o ponto número 2. E nós vamos então agora para o último subponto, que é o número 3, Cristo exaltado sobremaneira, que é o ponto de número 3. Então nós vemos aqui que Cristo ele foi exaltado sobremaneira. Então Jesus ele chega para os discípulos e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Nós vemos então aqui que, nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder, e potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nesta era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 16, no versículo 18, Mateus 16, 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus ele diz: eu te digo que tu és Pedro, ou seja, pedrisco, mas sobre esta pedra que é Jesus, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós sabemos que o inferno tem muitas portas, né? As portas estão no plural, mas não importa a quantidade de portas que o inferno tem, porque nós estamos debaixo da proteção do guarda fiel de Israel, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, em todo lugar. Jesus Cristo, este que foi ao céu, está à destra de Deus, que ascendeu ao céu, está à destra de Deus e foi exaltado sobremaneira, de forma que nenhum outro nome é dado, né, debaixo do céu,
que possamos ser salvos a não ser Jesus Cristo. E como a Bíblia diz, que toda boca vai confessar e todo joelho dobrará diante do Filho de Deus e confessará que Ele é o Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E assim nós chegamos aqui, meus prezados irmãos, em mais um final de uma videoaula, e espero ter ajudado cada um de vocês. Só resta nós agora orarmos para que Deus continue nos abençoando, e vamos então fazer isso para que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco até aqui. Oremos. Nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento nós queremos, Senhor, agradecer a Ti, Pai, por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, e também interceder, meu Deus, por cada um dos nossos irmãos, Senhor, cada um dos ouvintes desse vídeo, Pai, que a Tua graça possa alcançá-lo, alcançar a família dele, Senhor, meu Deus, e que a esperança, Senhor, possa acender nos corações a esperança, Senhor, dessa vida eterna. Pai amado, que o Senhor venha estar abençoando a cada um nesses momentos de crise, nesses momentos difíceis, mas que o Senhor venha estar com cada um dos teus servos, das tuas servas, com a tua igreja, Pai. Para a glória do teu nome eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos pela companhia, que Deus possa abençoar a cada um de vocês em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus nos permitir.